a gente começa agora a ver realmente o medicamento, os anti-inflamatórios. Até agora nós conversamos somente sobre o processo inflamatório. Então, anti-inflamatório, o que, que é? Um conceito inicial é de que são medicamentos cuja função é reduzir o grau de inflamação dos tecidos, correto? Sim. A primeira molécula, como uma curiosidade, que foi isolada, né, como um agente anti-inflamatório, foi em 1928 o ácido salicílico, tá? O ácido salicílico, conforme a sua concentração, ele tem atividade antipirética e analgésica, ou seja, ele é utilizado para febre e para dor, né? Com uma concentração um pouco maior, a gente associa o ácido acetilsalicílico à utilização a ser utilizado no processo inflamatório. Então, ele tem atividade antipirética, analgésica e também anti-inflamatória, tá? Para que servem os anti-inflamatórios? São indicados principalmente para aliviar os sintomas de febre alta, de inflamação e de dor, tá? E esses sintomas podem ser usados, e eles podem ser usados também, além dos sintomas de febre alta, de inflamação e de dor, eles também podem ser utilizados aí para o tratamento de diversas outras patologias existentes, né? Então, as artrites, a famosa dor nas costas, o resfriado, gripe, dores menstruais, dor de dente, debilidade de algum músculo ou de algum tipo de junção, né, das juntas, algum tipo de lesão articular ou de lesão óssea. Aí a indicação clínica dos anti-inflamatórios é gigante, tá? Aí somente algumas citações, tá? Então, quais são os tipos? Já falei lá atrás, anti-inflamatórios eles podem ser do tipo não esteroidais, os famosos ANES, anti-inflamatórios não esteroidais, ou então podem ser os tipos dos corticoides, né? Ou corticosteroides, que são o quê? Que são hormônios. Então, a diferença principal é o mecanismo de ação deles. Os corticoides, eles impedem a produção de hormônios e dos sinalizadores inflamatórios. Então, a gente não tem sinalizador anti-inflamatório no processo de utilização dos corticoides. Já os ANES impedem a ativação das substâncias sinalizadoras inflamatórias, tá? Aqui no caso, para nós, hoje a gente vai conversar mesmo sobre os ANES, tá? Que são os não esteroidais. Então, eles atuam, o mecanismo de ação deles é atuar sobre uma enzima chamada ciclooxigenase, inibindo a ação da ciclooxigenase, tá? Por essa razão, eles recebem o nome de inibidores da ciclooxigenase. Então, nós temos dois tipos de ciclooxigenase, a ciclooxigenase do tipo 1 e a ciclooxigenase do tipo 2, a famosa COX-1 e a famosa COX-2. Então, o mecanismo de ação dos ANES, o modo como eles agem no organismo humano, é inibindo a síntese de prostaglandinas e tromboxanos, que são o quê? Que são os mediadores químicos formados quando são inibidas a COX-1 e a COX-2, certo? Então, o mecanismo de ação dos ANES é inibir a síntese de prostaglandinas resultantes, ou seja, inibe os mediadores químicos. Se inibe os mediadores químicos, é porque a gente não vai ter o quê? Não vai ter sintomatologia exposta. Então, quando você tem a inibição da COX, não vai ter, consequentemente, produção de prostaglandinas e de tromboxanos, e você não vê os mediadores químicos atuando. Então, sendo assim, você não vê febre, você não vê dor, você não vê rubor, você não vê calor, você não vê vermelhidão, você não vê inchaço, ok? Então, as ciclooxigenases, que são as COX, são enzimas glicosiladas, homodiméricas, ligadas a membranas e encontradas nos seres humanos em duas isoformas. Já falei ali atrás, COX-1 e COX-2, né? Elas compartilham uma homologia de sequência de 60%, então elas são bem parecidas, porém elas diferem na localização da célula, no perfil de regulação, na expressão nos tecidos e na exigência de substrato. As duas utilizam o mesmo substrato endógeno, o ácido araquidônico. Formam o mesmo produto pelo mesmo mecanismo de ação, ou seja, as duas, sendo inibidas, formam
os mediadores químicos, né? A grande diferença, então, delas está o quê? Nas funções patofisiológicas delas. Então, a COX-1 ela é responsável pela proteção fisiológica das prostaglandinas em sítios gástricos e a COX-2 surge nos locais de inflamação, tá? A COX-1, então, ela sendo responsável pela proteção fisiológica das prostaglandinas em sítios gástricos, então a gente tem as prostaglandinas aí que lá atuando lá no tecido gástrico, né? E se essas prostaglandinas não existem, você toma um anti-inflamatório, o que vai acontecer? Você vai ter uma irritação gástrica. Então, ao mesmo tempo que você utiliza o anti-inflamatório para você, né, do anti-inflamatório que são inibidores seletivos de COX-1, por exemplo, que você utiliza ele para recuperar o tecido lesado, você vai ter uma irritação gástrica tremenda. A gente vai ver já já isso, tá? Então, como que os anti-inflamatórios atuam no organismo? Já vimos ali atrás, né? Depois que existe o estímulo lesivo, né? A fosfolipase do tipo A2, né? Vai o que ativar o ácido araquidônico, vai sofrer a ação de uma molécula, que é a enzima chamada ciclooxigenase, vai ser oxidado por ela e transformado em outra substância prostaglandina e o tromboxano, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Aí você toma um comprimido de anti-inflamatório, as células desse fármaco, do anti-inflamatório, vão lá competir com os receptores das enzimas, né? Então, seria assim, você impede que o ácido araquidônico seja oxidado. Se você não tem oxidação, você não tem síntese de prostaglandinas e de tromboxano. Consequentemente, você não tem o quê? Resposta inflamatória presente. Você não tem sintomas inflamatórios, tá?